Pai, neste dia especial em que o Senhor nos convida para mantermos uma comunhão diferenciada contigo. Estar em oração é facilitar para os céus que haja uma interatividade singular, mais capacitadora para extrairmos do dia todas as impressões divinais que o Senhor reservou para nós hoje. Glórias a Ti, Pai. A profecia nos diz que a oração é a nossa única defesa. Também diz que é a força do cristão. Também diz que ela pode mover o braço que move o mundo, o Teu braço, Senhor. Porque o Senhor decidiu não fazer nada sem que o Teu povo ore. Como está no grande conflito, como está no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas. E assim, pede e dar-se-vos-á, busque e encontrarás, bate e abrir-se-lhe-á. Que não fique dúvidas, também ao lembrarmos que o anjo foi buscar Pedro na prisão de Herodes, mas foi a oração de fé que foi buscar o anjo, conforme os relatos de Atos 12. Pai, que pelas pessoas que amamos, que pelas pessoas que ainda não amamos, mas que podemos orar por elas, que venhamos pela fé tocar os céus sempre que nossos joelhos tocarem o chão. E desta maneira estaremos sendo verdadeiros, autênticos ministros da reconciliação, conforme o apóstolo aponta para os desejosos em servir a Cristo. Em nome dele, essa oração lhe é tecida, Pai. Amém. E neste sábado à tarde, a nossa lição 4 principia apresentando o seu tema, vendo a face do ourives, com O maiúsculo. Agora, vamos estar bem atentos, porque essa reflexão quer nos ajudar a consolidar as nossas escolhas. E isto vai fazer com que nossa fé possa ser potencializada. E desta maneira, a maestria espiritual que Deus quer conceder aos que buscam e primam por ela, eu não tenho qualquer dúvida, vai estar sendo proposta a todos os desejosos que sabem que o Senhor não tem pressa, o Senhor tem propósitos. E é a nossa narrativa pautada em Testemunhos para a Igreja. A Igreja de Deus, no seu volume 3, nas páginas 450 e 451, nos enseja a meditarmos nessa temática. Ele se assentará como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. E eles trarão ao Senhor as ofertas justas. Malaquias 3:3. Esse é o processo de refinar e purificar, a ser feito pelo Senhor dos Exércitos. Este processo é muito difícil para o ser humano. Sim, nós sabemos bem. Podemos muitas vezes não conseguir expressar os sentimentos com palavras, principalmente aqueles que nos levaram a duras provações.
e que até o sofrimento nós podemos expressá-los com um coração dadivoso, dotado de gratidão pelo reconhecimento dos livramentos que vêm do Senhor. Ao termos uma profunda experiência do que é sofrer com Cristo. Portanto, experimental dele, né? Veja, esse processo a ser feito pelo Senhor dos Exércitos é muito difícil, mas é unicamente por meio dele que se podem remover as escórias e contaminadoras impurezas. Nossas provações são todas necessárias para nos levar mais perto de nosso Pai Celestial, em obediência à sua vontade, de modo a lhe oferecermos uma oferta em justiça. Agora, vamos refletir isso melhor, pegando exemplos bíblicos. Deus é justo? Acho que não temos dúvida. Claro que Ele é. Assim como está escrito em 10:13 de 1 Coríntios, 5:24 de 1 Tessalonicenses. E tão justo é que nos oferece a cobertura como uma vestimenta da sua própria justiça. Jeremias 33:16, 23:5 e 6. Agora, um Deus justo, que ao mesmo tempo é um Deus que ama, 31:3 de Jeremias e 3:19 de Apocalipse. Nesse eu quero me atentar com você. Eu repreendo e castigo a tantos quanto amo, disse o Senhor. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Amém? Agora, dentro deste plano, você acha que Ele faria qualquer coisa sem uma necessidade cabal, valiosa aos seus olhos, sabendo o fim desde o princípio? E se Deus justo permitiria que eu e você fôssemos provados sem com que necessitássemos desta aprovação? Algum de nós pode mencionar, mas o que Jesus fez para merecer a mais terrível e cruciante morte que alguém já pôde experimentar? A resposta é bíblica. Isaías 53. Ali nós encontramos, a partir dos versos 13 em diante, é um texto que nós deveríamos de ler mais vezes, porque evidencia e muito o que o Messias veio empreender na terra por nós. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, minhas e tuas. Ele foi moído pelas nossas iniquidades, as minhas e as tuas. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras eu e você fomos sarados. Amém? Ele
aceitou diante de Deus, o Pai, diante dos santos anjos, diante do universo, reivindicar, ou seja, reclamar para si, tomar para si, para ele mesmo, todos os meus, todos os teus e todos os pecados daqueles que iriam o aceitar como seu Salvador, remidor, expiador de suas culpas. 2 Coríntios 5:21. Ele nunca pecou. Nunca. Mas ele se vestiu dos nossos pecados, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Amém? Jesus fez a sua escolha. Ele escolheu você. Não a ele mesmo. Ele não foi obrigado a fazer isto. Ele fez por amor. Aí você fala, mas Jó precisava passar pelo que passou sem ter culpa. Bom, sem ter culpa é uma questão delicada, porque o próprio livro de Romanos, Eclesiastes, Deuteronômio, diz que todos os pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos é 100%. Só um, a Bíblia diz que nunca pecou, que é Jesus. 3:5 de 1 João, 2:22 de 1 Pedro, 4:15 do livro de Hebreus e 5:21 que eu já citei de 2 Coríntios. Então Jó também era um pecador, mas Jó era inigualável. Deus, eu imagino a cena, batendo no peito, dizendo a Satanás, viste, meu servo Jó, ninguém é na terra semelhante a ele, ninguém, irmãos. Homem íntegro e fiel, temente a Deus e que se aparta do mal. Por que Jó passou por isto? Jó, segundo os olhos divinos, era um homem naquele dia, único aos olhos do Senhor, eu repito, capaz de suportar as provações de qualquer naipe para apresentar ao mundo. Um homem capaz de vindicar o caráter de Cristo para se tornar aquilo que Paulo chamava de um espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. 1 Coríntios 4:9. E ele provou para o mundo que Deus estava certo. Ele suportou. Os seus 42 capítulos do seu livro, narrado por Moisés. Aleluia! Fôssemos nós como Jó, e se for possível um dia, eu quero ser. Não quer dizer que eu seja, eu estou dizendo que eu quero ser. Que Deus me ajude, e como ajude a cada um de nós a sê-lo em espírito e em verdade. Amém? Mas aí alguém pode lembrar, mas José, Fernando Lux, o que José fez para passar por tudo aquilo? José, ele amava Cristo. Ele tinha um relacionamento de amor. Ele amava servir ao Senhor. E Deus, então, visto o desejo de José em ser um homem de Deus, honrou esse amor. Honrarei os que me honram, 2:30 de 1 Samuel. E José tornou-se um homem segundo o caminhar, o andar, o conviver com Deus. O Senhor era por José, e tudo que José fazia, o Senhor prosperava. 39, 21 e 23. E verso 2 do livro de Gênesis. Ele tornou-se o primeiro ministro do Egito. Daniel, mesma coisa. Deus iria torná-lo um menino, 17 anos aproximadamente, o primeiro ministro da maior nação da terra, assim como Josué foi no seu tempo, agora da Babilônia. Daniel 9, 23. Deus declara no seu livro, um homem amado e desejado no céu. Aleluia! Ele fez a escolha. Ele queria vindicar o caráter de Deus e fazer-se uma pauta espetacular de honradez a Jeová.
assim como seus colegas Ananias, Azarias e Misael no mesmo plano. Moisés, ele haveria de se tornar o braço, o instrumento de Deus para libertar o seu povo. E aqui, no livro de Êxodo, no capítulo 3, veja, então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel, depois que Deus o convoca? E Deus disse: certamente eu serei com você, Moisés, e isto te será por sinal que eu te enviei quando houveres tirado este povo do Egito. Então Deus podia falar: eu vou tirar. Não, você vai tirar, mas eu vou estar com você. Isso é tudo que você precisa, Moisés. Uma alusão a 2 Coríntios 12:9. Servireis a Deus nesse monte. Amém? E se ainda Moisés tentando escapulir da situação, mas o Senhor disse a Moisés que ele seria a sua boca, e eu te ensinarei o que hás de falar. 4, verso 12. São muitos textos, um mais maravilhoso que o outro. Josué, não te mandei eu, disse o Senhor. Ser forte e corajoso, não pasme nem te espantes, porque eu, Senhor, vou estar com você onde quer que você andar. Josué 1:9. Abraão vivia em um palácio com seus pais, em Ur dos Caldeus, Ramã. Mas Deus tinha um plano. Anda na minha presença e ser perfeito, Abraão. 17:1 do livro de Gênesis. Torná-lo o pai de muitas nações. E você? O que você escolhe? Deus não força barra nenhuma, nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Então pare um pouquinho, irmão e irmã, e pense, reflita. Deus está chamando. Quem está disposto a permitir ser purificado, ser provado, ser branqueado no seu caráter? Ele nunca vai provar ninguém que não queira. Ele vai respeitar, porque esse é o caráter eterno de Deus. Sem força e sem violência, mas pelo meu espírito. Zacarias 4:6, eu repito. Desta maneira, se você disser: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, então você vai ser purificado. Você vai resistir? Eu te garanto que você pode tudo naquele que o fortalece. 4:13 de Filipenses, que não pode ficar só no papel, mas na vida do cristão, daquele que teme e confia no Senhor. Muitos não serão provados, porque não estão desejosos de experimentar as mais áureas situações no término deste mundo. Alguns serão mártires, alguns vão morrer por Cristo, mas Paulo dizia: para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. 1:21 de Filipenses. O que você quer? Alguns vão chegar nos céus de uma forma passiva, tranquila, mas alguns querem chegar para fazer a diferença, serem responsáveis por uma multidão de salvos que vão estar lá. Você faz a sua escolha. O Senhor provará aqueles que quiserem ser tições tirados do fogo nesses últimos dias. Pai, em nome de Jesus, capacita-nos para sermos homens e mulheres de Deus, jovens de Deus, segundo o teu coração. Em nome de Jesus. Amém.